papel do delegado de polícia, ela é feita em dois prismas fundamentais. O primeiro, o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Esse está no voto do ministro Marco Aurélio, nesse julgado que está aí na tela para os senhores. E o que quer dizer isso? Que o delegado de polícia ele é uma autoridade com força jurisdicional, ou seja, ele decide o caso concreto ao lavrar ou não um auto de prisão em flagrante, ao tipificar uma conduta criminal e também ao arbitrar fiança, ao dizer na nota de culpa qual a incidência penal. O conjunto normativo atual presente na Constituição, ele é muito sólido e conduz ao quê? O delegado de polícia, ele conduz a investigação criminal com exclusividade, ou seja, o papel do delegado de polícia é conduzir o inquérito policial. Constituição Federal, reforçado pela Lei 12.830 e 12.850, nas providências de delação ou colaboração premiada, nesse tipo de providência. Então, se percebe aqui que o delegado de polícia é uma atividade de caráter jurisdicional que está na fronteira entre o que é administrativo, o que é investigado em outras instituições, e o que é judicializado, o que é decidido pelo juiz. É uma autoridade de fronteira, como muito bem disse a doutora Ivana. A doutora Ivana ela falou do border, da fronteira, o delegado está na fronteira. O delegado de polícia, uma coisa fundamental é o princípio da responsabilidade. Esse princípio é trazido por Canotilho, e ele determina o quê? No Estado democrático de direito, é imprescindível a correta identificação da autoridade detentora do poder de decisão responsável pela prática do ato. Ou seja, o delegado de polícia, ele é responsável pela sua decisão, por isso que ele é o delegado de polícia. Não é o agente da autoridade que é responsável por essa decisão. Isso parece óbvio, isso é óbvio, e isso é sustentado pela Constituição e pela própria súmula vinculante 43. Entretanto, ainda existe uma doutrina que quer construir uma ideia errônea, ao meu ver, que o delegado de polícia ele não é importante e que seria ideal uma carreira única. A carreira única cria um anacronismo onde todos mandam, ninguém obedece e você não identifica a autoridade. Isso é fundamental para quê? Para o combate à corrupção. Agora, eu vou tentar explicar o que é a corrupção de uma forma simples, mas é uma forma que internacionalmente vem sendo adotada. A doutrina italiana, ela descreve a corrupção da seguinte forma. A corrupção do agente, do funcionário público, ou seja, do servidor público ou do agente político que teve uma eleição, é detentor de um cargo político, ela é feita da seguinte forma. O corrupto ele tem que ter ele tem que ter o monopólio da decisão, ou seja, ele tem que ter o acesso, só ele decide, e ele também tem que ter o quê? A discricionalidade, um balizamento muito grande dentro do campo do que ele pode decidir. Se vai decidir favoravelmente ou contra, ou seja, é aquela pessoa que só ela decide em primeira pessoa, só eu decido. E decide dentro de um grau muito grande de liberalidade. Você vê esse tipo de corrupção onde esse agente que detém esse poder, ele acaba se corrompendo, por quê? Se ele não tiver um controle específico sobre ele acaba se corrompendo. É aquela autoridade que detém a capacidade de expedir uma licença, um alvará, uma fiscalização. Então, ele concentra muito poder na mão dele e ele decide dentro de um balizamento legal e é muito difícil de perceber essa corrupção. Essa corrupção ela é individual e ela acaba sendo feita através de um mediador, no primeiro exemplo. Ela pode se estruturar dentro de uma instituição, ou seja, vários funcionários com esse perfil passam a se corromper, ou ela pode se transformar numa corrupção sistêmica. Esses gráficos eles foram lançados na faculdade da USP de matemática, essa pesquisa está embaixo, eu remeto depois para vocês, eu deixo à disposição. É uma pesquisa muito interessante, que eles fazem os casos de corrupção e eles identificam aí qual que é a perspectiva de cada caso. Para evitar a corrupção, o que tem que fazer? Você tem que ter uma instituição de controle da corrupção, que tem o quê? O que você põe nessa equação? Você põe essas duas formas, você retira, então você dá o quê? Transparência.
as pessoas têm acesso, têm capacidade de fiscalizar, têm capacidade de observar, têm capacidade de ver e controlar. E também a accountability, agências de Estado que cobrem desse servidor um papel específico. O que você está fazendo? Ele tem que prestar contas, ele tem que dizer o que ele está fazendo. Então, você diminui muito a corrupção. Essa questão da accountability ela é fundamental, que ela é o vetor primeiro que vai determinar a corrupção, ou seja, você tem que ter transparência e accountability, senão você não tem corrupção. O que acontece no Brasil? No Brasil a gente está hoje nessa posição no Transparência Internacional. Ficou meio ruinzinho, a gente está ali no meio. A gente está na posição 41, a gente está depois do Timor-Leste e antes da Colômbia. Nós somos a 7ª ou 8ª ou 6ª economia do mundo. Não é para estar aí, me desculpa. O que está acontecendo? Está faltando o quê? Está faltando transparência, está faltando accountability, está faltando o quê? Está faltando uma coisa que se chama Sistema Nacional de Integridade. O que é o Sistema Nacional de Integridade? A própria Transparência Internacional cunhou esse conceito em 1996. Ele estabeleceu essa figura. Para você ter a fundação da política, da sociedade, você tem que ter esses alicerces que garantem o quê? Garantem a integridade nacional, o Sistema Nacional de Integridade. Dentro desses alicerces, você pode observar que a quarta pilastra, a quinta pilastra, aliás, é o law enforcement, agências de lei e ordem. O que é isso? É a polícia judiciária. Então, você tem aqui o sistema legislativo, o poder executivo, a sociedade civil, a imprensa, os políticos, os partidos políticos, todo mundo num sistema de integridade, um fiscalizando o outro e cobrando ações do governo. E a polícia, nesse aspecto, é um dos principais pilares, porque se uma dessas pilastras quebram, esse sistema todo rompe, e aí você tem a corrupção sistêmica. Esse que é o grande problema. Então, as agências, por exemplo, a Controladoria Geral da União, ela fez esse trabalho e identificou que, durante o período da eleição, o seguro-defesa aumentou muito, olha só. O seguro-defesa aumentou muito durante as eleições. O que eles fizeram aqui? O que aconteceu? A Controladoria Geral da União foi criada justamente para quê? Está dentro do sistema de integridade e foi criada para apurar eventual desvio, eventual corrupção. Eles têm esse dado. Eles têm que judicializar esse dado de alguma forma, porque a CGU, o TCU, eles são órgãos administrativos de controle, são órgãos de prestação administrativa de controle. Eles não têm jurisdicionalidade, eles têm que passar, esses dados têm que passar por um crivo. Qual que é o crivo? O crivo da polícia judiciária, o crivo da investigação judicial, o crivo da devida investigação policial, o crivo de uma autoridade policial identificável, responsável, que vai apurar se isso é verdade ou não, se isso está acontecendo ou não. Então, o sistema de integridade ele se forma assim. O Sistema Nacional de Integridade ele está assim. Você tem essas instituições de controle administrativo, Tribunal de Contas, CVM, CGU, Banco Central, CAD e COAF, eles fazem processo administrativo, eles não têm capacidade jurisdicional, eles dependem da polícia, no âmbito federal, eles dependem da Polícia Federal para transportar todo esse conhecimento, todos esses dados para o mundo da Justiça Federal. Então, é indispensável a figura do delegado. E você tem os órgãos essenciais da Justiça, Defensoria Pública, OAB, Ministério Público Federal e a AGU no âmbito federal. A lei Capibaribe, de lei complementar 131, transpôs isso, determinou que os estados também adotassem CGUs e controladorias gerais, a gente já vai ver daqui a pouco. O que acontece aqui? Se vocês observarem todas essas instituições, a maioria tem o quê? Autonomia. Quem não tem, a instituição ponte, que é a Polícia Judiciária. Ela não tem autonomia. Então, se você quiser barrar uma investigação muito boa feita pelo TCU, pela CGU, você corta onde não tem autonomia. Então, não dar autonomia para a Polícia Federal é você não dar instrumentos adequados para o combate à corrupção.
Eu estou falando isso? Não, vocês vão ver daqui a pouco que isso não é invenção minha. E no âmbito dos estados, você tem o quê? A Polícia Civil, o Tribunal de Contas, a Corregedoria Geral da Administração da Polícia Civil, tudo passando para o Estado. O que eu achei muito engraçado é que, no dia 30 do mês passado, o Tribunal de Justiça da Paraíba votou por 30-6 uma decisão impedindo a Polícia Judiciária do Estado de ter uma delegacia especializada de combate à corrupção. Proibiram lá a delegacia especializada de combate à corrupção. E foi por 30-6 que a Assembleia Legislativa de Pernambuco, Pernambuco, eles extinguiram a DECASP, Delegacia de Crime contra a Administração e Serviços Públicos, no dia 30/10 do mês passado, por 30-6. Ou seja, por quê? A quem interessa isso? Eu não sei. A gente vai tentar descobrir isso agora. Eu estou tirando isso da onde? Eu estou tirando isso de um outro lugar. Eu estou tirando isso de uma análise internacional que vem sendo feita para o Brasil, da OCDE. A OCDE encomendou uma pesquisa para dizer o que está acontecendo em matéria de segurança jurídica e combate à corrupção no Brasil. E a OCDE ela lançou esses 2 manuais e diz o seguinte na recomendação número 2, maior capacidade que as instituições públicas de fomento à integridade sejam capazes de assegurar que os atos que essas desempenham e suas funções de acordo com os seus objetivos, ou seja, impedir a ingerência. Isso nasceu no Fórum do G20, não nasceu aqui dentro, é uma exigência lá de fora. Como o Conselho Nacional de Justiça e os Conselhos Nacionais, eles foram criados não por exigência nossa interna, a emenda 45 é uma exigência do Fórum Econômico. Por quê? Porque o Brasil não tem segurança jurídica, demora muitas decisões. Então, o Fórum Econômico Internacional pressionou o Brasil para instituir aqui o quê? Uma celeridade, os Conselhos Nacionais de Justiça. Então, foi aí. Bom, tudo bem, mas e aí? Onde entra a autonomia? A autonomia entra aqui. A Convenção de Palermo já prevê que os órgãos de combate à corrupção devem ter autonomia para quê? Para impedir qualquer influência indevida sobre sua atuação. A Convenção de Palermo, crime organizado transnacional. Convenção de Viena, a mesma coisa. Decretos internalizados, assinados pelo governo brasileiro, sabendo que está tendo que dotar as polícias judiciárias de autonomia, e as polícias judiciárias não estão sendo dotadas de autonomia, então você tem um travamento lá atrás, ou seja, você não consegue transpor tudo que é apurado na esfera administrativa para a esfera da justiça. Então, isso é um problema muito sério. Então, a nossa PEC, ela é mais do que legítima, ela já está amparada por o nosso ordenamento jurídico interno. Só falta aí uma decisão do governo. Eu tenho certeza que o governo que está entrando conhece muito melhor esse sistema de integridade que eu. Por uma razão muito simples. Esse sistema de integridade, ele não só é de conhecimento, como essas pesquisas feitas pela Transparência Internacional, como todos esses órgãos são fundamentais. O ideal seria todos estarem no mesmo ministério, o Ministério da Justiça, que tem esses órgãos, e tem também o DRCI de recuperação de ativos. Tanto é verdade que a CGU, eles até estão discutindo, onde vai ficar a CGU? Vai para o Ministério da Justiça? Não vai? Por quê? Para fortalecer o combate à corrupção. Qualquer outra ideia de botar a Polícia Judiciária para fazer qualquer outra coisa, você não combate a corrupção. Se você não combater a corrupção, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Museu Nacional pegou fogo. É crime organizado aquilo que botou fogo no Museu Nacional? É o crime organizado da corrupção, que avacalhou com as contas públicas do Estado. É isso. Só, mais nada, é isso. Foi a corrupção que botou fogo no Museu Nacional. O Museu Nacional pegou fogo, é um absurdo.
Aí não adianta agora querer, vamos combater o narcotráfico, vamos combater sim isso, mas se você não combater a corrupção, não tiver um sistema de integridade sério, sistema nacional de integridade sério, a gente vai ficar patinando e não vai chegar a lugar nenhum. É isso que eu tenho a dizer, consegui dentro do tempo. Muito obrigado.